Boa tarde a todos que estão no Brasil e boa noite para quem está em Portugal. Olha quanta honra ser convidada para participar dessa live com essa digníssima, né, a Madelon, que tem feito aí um trabalho brilhante aqui nas redes sociais para com a nossa categoria Cuidador de Idosos. E eu me senti lisonjeada. Então, eu sou Cileuda Santos, sou cuidadora de idosos há mais de 30 anos. Sou cearense, moro em São Paulo há 6 anos e há 6 anos que eu trabalho e estudo com idosos com Alzheimer. Também sou assistente social de formação, com 2 pós, mas nunca atuei na área. Minha vida sempre foi cuidar de idosos, aí comecei a cuidar, nem eu era ainda adulta e nem a pessoa ainda era idosa. Eu comecei com 14 anos, ela tinha 39 anos na época, ela sofreu um acidente automobilístico, e aí eu já comecei a cuidar dela. E desde então, até esse processo, todos esses anos eu me encontrei aqui, me encontro cuidando de idosos com Alzheimer, e estou fazendo o que eu amo de coração e de alma e de verdade. Que bom, que bom. Agora, assim, eu coloquei algumas perguntas aqui, separei no meu computador, até mesmo para ter a dinâmica da gente conversar. Então, eu queria que você, por favor, nos respondesse por que que você se especializou na doença de Alzheimer, para que você chegou a essa conclusão, né? E o que seria, né, o Alzheimer além do óbvio, que é o que você ensina, o que você demonstra muito nas suas redes sociais. Então, por que que você escolheu essa especialização em Alzheimer e qual foi o motivo pelo qual essa Alzheimer além do óbvio nas suas formações? Olha só, na realidade eu despertei a cuidar do Alzheimer depois da minha chegada em São Paulo. Porque até então no Ceará eu só cuidei de uma única pessoa que era tetraplégica, fiquei 21 anos direto com ela. Só que quando eu cheguei em São Paulo, que eu já também, aonde eu chego, eu busco sempre estudar. E eu vi a gama de oportunidades que é a profissão cuidador de idosos e, tipo assim, as oportunidades são gritantes na sua porta. Então, a área e o campo de atuação profissional em São Paulo é muito bom. E foi aí que eu comecei, de fato, a estudar, buscar me especializar mais, porque até então eu tinha muita prática, né? Tinha só o curso básico de cuidadora, mas a prática que eu tinha ia além daquilo que muitas, a vida inteira cuidando, não tinha a mão de obra que eu tinha. Mas aí eu busquei, comecei a estudar, e foi aqui em São Paulo que eu fui apresentada o Alzheimer, assim, o boom. Quando o Alzheimer se jogou na minha frente, que eu fiquei, gente, eu já estudei, eu já me especializei, mas o choque foi tão assim que eu fiquei em desespero. Se agora, o que eu vou fazer? E foi aí que eu parei um pouquinho e falei, não, o boom do Alzheimer está aí. Todos os dias tem família sendo diagnosticada, então só aumenta os casos de idosos com Alzheimer aceleradamente. Isso está acontecendo cada vez com mais frequência. Então, se eu estou numa área onde cresce o índice de pessoas com aquele diagnóstico, o que eu preciso fazer é estudar mais além, estudar mais profundo, para que de fato eu consiga cuidar de forma ampla daquela situação que se apresenta. E por que além do óbvio, Cileuda? Mas é porque, Madelon, o óbvio, quem nunca ouviu falar em Alzheimer? Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e progressiva que passa por as fases do esquecimento, da agressividade, da irritabilidade, de não conhecer mais as pessoas. Isso todo mundo não sabe. Mas o que vem além, o que vem nas entrelinhas do cuidado, o que eu, enquanto cuidadora de idosos, vislumbro além na minha convivência diária. Como é que eu vou fazer para amparar, intervir e acolher aquele idoso naquelas diversas fases, que muitas das vezes ele vive várias fases ali num único dia? Como que eu vou fazer para ir além, para realmente cuidar de forma acolhedora, de forma que vá impactar aquela vida, de forma que vá transformar aquela realidade? Eu preciso ter esse olhar aqui, porque se eu for lá só assim, ele tem Alzheimer, eu preciso que ele faça isso, 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 eu não vou conseguir fazer nada. Se eu não tivesse esse olhar além de um idoso, além de um Alzheimer, além de uma pessoa que está adoecida, além de uma família que está ali perturbada sem saber o que fazer. Então, se eu não tiver essa visão de ir além, porque nós, assistentes sociais, nós temos também que enxergar nas entrelinhas.
O problema está ali, ele não está diretamente visível para todos. E quando nós temos esse olhar além, nós conseguimos. Por isso que é além do óbvio, porque eu vou além. Eu olho o idoso, olho a doença, olho o contexto, olho a família e crio as possibilidades que eu consigo para estar ali, de fato, cuidando, amparando e acolhendo naquela concretude do dia a dia. É porque você, assim, a gente quando entra num domicílio, a gente não tem como não ter um olhar que eu costumo falar, um 360. Você não pode focar só no seu utente, só no seu paciente, porque você está dentro de um domicílio e ali tem outras situações que vai também ter o cuidado, a gente vai ter que ter o cuidado com esse entorno que vai automaticamente, né, fazer toda a diferença no nosso cuidado. Quando a gente tem um filho ali perto, que às vezes trata o nosso, eu vou falar utente, porque é como a gente fala aqui, o nosso utente da forma X e Y, e a gente perceber que ali tem uma família antes da gente chegar. Então a gente tem que ter todo um cuidado, um respeito, e não querer julgar o tratamento X e Y daquele filho. Então, quando a gente tem um olhar 360 dentro do domicílio, como você disse, onde está nas entrelinhas, a gente consegue realmente contribuir para aquela família, sem o olhar do julgamento, né? Vendo que ali, como eu disse, tem uma família antes da gente e que a gente tem que fazer a diferença, tendo cuidado também com o que está em torno desse utente, né? Como você disse. Exatamente. E o que acontece, Madelon? Quando nós somos convidados para adentrar naquela família, na maioria das vezes, quando nós adentramos a família, por não conhecer a doença, por nossa habilidade está mais adoecida do que o próprio idoso que está diagnosticado com Alzheimer. Porque a vida dele é aquela dali e vai evoluindo. Só que o familiar, ele não para, entre aspas, não tem tempo, as pessoas hoje não têm tempo de parar para aprender, para estudar, para buscar mais informações, às vezes não estão tão interessadas e aí esse contexto fica adoecido, fica um contexto conturbado. Então, se nós, cuidadores, não tiver esse olhar holístico do todo, da acolhida, que para você conseguir realmente, de fato, cuidar daquele idoso na sua concretude, precisamos amparar aquela família que está adoecida, estabilizar aquele contexto, estar em consonância com a equipe multidisciplinar para prestar um atendimento de saúde físico, emocional, social. Nós não conseguiremos evoluir nesse processo de cuidar do idoso com Alzheimer. Porque eu também sempre falo que Alzheimer não é o fim, não é porque ele recebeu o diagnóstico do Alzheimer hoje que a vida acabou, que a vida vai parar, que ele vai morrer, não. É o início de uma nova vida. Só que para esse início, nós cuidadoras que temos um estudo, que sabemos o que fazer, que somos especialistas, que já estamos aí nessa área cuidando, nós sabemos exatamente o caminho a trilhar. Só que sozinhos também nós não conseguimos nada. Nós precisamos da família, nós precisamos dos colaboradores que lá estão. E esse contexto é muito, mas muito importante para que, de fato, nós consigamos aí prestar um serviço transformador e acolhedor para aquele idoso que só piora a cada dia. Isso é muito importante. E vai fazer toda a diferença, esse olhar, né? Vai ser realmente um cuidado diferenciado, porque está indo muito mais além, né? Do que realmente conhecer a doença, né? Que é importante, além do óbvio, mas vai muito mais além. Isso, eu também concordo com você plenamente. A minha próxima pergunta: qual a maior dificuldade das cuidadoras que lhe procuram, né, a falar sobre a sua experiência ao lidar com um assistido que tenha Alzheimer? O que elas mais falam para você? Qual é a dificuldade delas? As que mais falam, eu vou começar assim, as que não falam, as que dizem que sabem cuidar e que não sabem. A primeira coisa que eu percebo, que é perceptível, é bater de frente com o idoso. Ela querer fazer vamos dizer, o diário dela ali, que ela já fez, né, o plano de cuidado que ela já fez para realizar aquilo que ela tem o costume de realizar, que eu acho brilhante, uma cuidadora que tem um planejamento, que tem uma rotina, só que em algumas situações, principalmente quando se tem Alzheimer, nós não podemos chegar lá com uma rotina pronta e acabada, porque na maioria das vezes nós precisamos alterar no meio do caminho. Então, elas começam já
bate de frente, começam a teimar com o idoso, porque elas não entendem que ali tem uma doença, tem um processo e vão querer fazer do jeito delas. Então, eu sempre falo, você sabe que lá tem uma pessoa com Alzheimer e ao ter uma pessoa com Alzheimer, você vai precisar, muitas das vezes, recriar rotas, recriar estratégias, fazer todos os dias, talvez, uma estratégia diferente da outra e não bater de frente. Gente, ele sempre tem razão. O idoso com Alzheimer está sempre certo, ele sempre tem razão. Ele vai te acusar de roubo, vai te agredir, vai te bater. Você precisa se antecipar e está tudo certo se você entender o processo da doença de evolução do Alzheimer. Agora, se a cuidadora realmente, ó, Cileura, algumas das minhas alunas, elas têm muita experiência, só que os desafios, como eu sempre falo, é diferente. Se eu tenho muita bagagem de estudo, de especialização, quando o desafio se joga na minha frente, a reação será diferente. Então, no primeiro momento, em qualquer desafio que você é colocado, você vai ter dificuldade. Mas quando você tem um entendimento e está disposta a vencer, a criar caminhos, a direcionar, você vai conseguir. Então, as cuidadoras que chegam para mim com essa vontade de fato, fazer com que o idoso leve o dia a dia de forma mais leve, fazendo o que precisa ser feito, que é, após um plano de cuidado executado, com levantar, tomar medicação, banho, uma atividade, uma estimulação cognitiva, uma noite de sono boa, uma alimentação boa, elas precisam dessa ajuda, desse auxílio, para que elas consigam administrar de forma que elas sabem que ali tem uma doença e que vão tentar possibilidades e estratégias e técnicas até elas conseguirem. Então, existe essa diferença. Você dizer que sabe e não está pronta para aprender realmente a transformar, e aquelas que sabem, só que ainda não tiveram o contato, mas que a partir do momento que tem o contato, com a bagagem que elas têm, a dinâmica e a vontade, elas vão conseguir executar, fazendo o que precisa ser feito, usando as técnicas corretas, principalmente a técnica do acolhimento, que é primordial e fundamental para você começar esse atendimento. Eu lamento muito não estar olhando para você com esses olhinhos falando sobre esse assunto, né? Mas tudo bem, é uma pena, porque quando a gente gosta, né, a gente consegue transmitir isso. E eu vejo isso em você e gostaria de estar vendo aqui pessoalmente, né? Ao vivo. Ao vivo. Você vai ver no feed, meu olhinho fica faiscando. As meninas falam que na minha especialização elas enxergam minha alma. É porque em vários momentos eu sinto aquele arrepio quando eu estou falando, porque eu sempre falo, gente, é a minha alma que está aqui. É a minha sensibilidade que está aqui. Então isso, gente, é transformador. Usem isso e levem para o atendimento de vocês também. E tem assim, eu também vejo isso nas minhas formações, a chave não vira para todo mundo. Então, eu tenho pessoas que já têm a sua própria equipe, que têm os seus cuidadores que trabalham para eles. Eu tenho pessoas que eu recebo quase todo dia. Ah, hoje eu fiz exercício X, hoje a gente fez, e ele tá assim, ele tá. Tudo assim, utilizando aquilo que foi aprendido. Como tem outras que realmente quer o certificado, porque vai fazer diferença, aqui pelo menos vai fazer. Então, cada uma tem realmente um objetivo e cada um sabe de si. Mas quando a chave vira, você realmente, como você disse, você vê que ela também vai fazer a diferença, porque ela vai utilizar toda aquela bagagem que ela aprendeu, né? E quando começar a lidar com esse idoso, vai conseguir fazer a diferença. E o bater de frente, eu acho que isso é o pulo do gato, como a gente diz no Brasil, porque quando você entra no mundo desse utente com demência, faz toda a diferença. Não adianta você querer fazer que ele te entenda, querer que ele... coisas às vezes que pra gente pode ser básico, mas desde que falar que o parente dele que ele tá a perguntar, um pai ou uma mãe, morreu, ele dizendo que não morreu, ou que ele está vendo um cachorro passar e a gente batendo de frente dizendo que ele está vendo coisas. São coisas simples. Poxa, era um cachorro da vizinha. Eu estou falando isso, coisas reais, tá? É um cachorro da vizinha. Eu já coloquei comida para ele, daqui a pouco eu vou devolver. Ah, tá bom, minha filha, muito obrigada e tal. É isso, entende? E claro, eu vou usar uma técnica com o seu João que pode não dar certo com a dona Maria.
né? Eu tinha um utente que ele, para levantar da cama, ele estava já bem avançada na demência, e ele era bem agressivo, mas para levantar da cama, eu oferecia banana, que ele gosta muito, e aí ele saía da cama para comer a banana. Eu poderia oferecer para Dona Maria e ela ia, né, mandar eu jogar a banana fora. Então, quer dizer, vai dar certo com alguns, como não vai dar certo com outros, e tudo bem. A gente só tem que saber, né, como a Cileuda tem dito aqui, que são técnicas que a gente tem que saber que existem. Né? E a gente, utilizando, vai nos trazer mais leveza, não só para a gente como cuidadora, como para o familiar também. E é essa a intenção, é entender a doença, saber que realmente é uma doença, que não é pessoal. Eu já ouvi muita cuidadora falar, porque ele não gosta de mim, porque ele está com implicância comigo. Isso é a maior besteira que a gente pode fazer. É o que mais vai adoecer a nossa cabeça se a gente achar que ele está no pessoal. Não concorda, Cileuda? Concordo em tudo que você fala, Madelon. E assim, começar pela sua primeira pontuação. Eu falo para todas as minhas alunas, até quem não entra, eu sempre falo, olha, não entra para a especialização por conta do certificado de 40 horas que tem lá. Porque se você entregar um certificado comprovando que você tem especialização, você pode até entrar no atendimento, mas você não vai permanecer. Entra lá pelo seu saber de transformação, porque você vai transformar a cada dia. E se você tiver esse olhar de transformação, acolhedor, se você aplicar o que eu ensino lá, você vai transformar qualquer realidade que você tocar. E quando as cuidadoras batem assim de frente, sabe, com essa teimosia, você já sabe no primeiro momento que ela não sabe sobre a doença e, infelizmente, ela não vai conseguir ficar no atendimento. Porque eu sempre falo, nós precisamos pensar fora da casinha e estar fora da casinha. É proporcionando muitas das vezes essa fora da casinha que você consegue um dia leve, um dia tranquilo, consegue desenvolver aí uma higiene do sono para que o idoso passe o dia bem e passe a noite bem. É você ter uma visão que o seu atendimento, o seu plantão, como a gente fala no Brasil, não acaba quando você sai do atendimento. Ali começa um outro atendimento, mas você já deixou bem encaminho andado, porque você proporcionou leveza, qualidade de vida, criou um ambiente propício para acolher aquele idoso que está se perdendo, ele está desaparecendo. Eu sempre falo, você tem ideia? Eu pergunto para as cuidadoras, você tem Alzheimer? Não. Depois ele tem. Ele está se perdendo no meio do caminho. A história dele está desaparecendo. Ele está desaprendendo. Então, entenda aí, você sabe fazer algo hoje e daqui a pouquinho você já não sabe mais fazer. Então, se a gente não tiver essa empatia, esse acolhimento, essa compaixão intrínseco em nós, cuidadores de idosos, para acolher e cuidar do idoso com Alzheimer, nem vai cuidar do idoso com Alzheimer, que você não vai ficar, você vai adoecer e vai piorar a situação. E outra coisa, Cileuda, dentro disso que você está a falar, você imagina, quando você diz que ele está se perdendo, você imagina aquele que tem consciência que são os familiares. Vendo um pai, vendo a mãe, não lembrando mais dele, emocionalmente, isso é muito forte. Isso é muito triste também. Eu passei por isso agora. Eu passei por isso agora, mas também que ter, né, um olhar diferenciado. Eu posso falar agora dos dois lados, porque eu estive do outro lado da moeda. Agora eu fui no Ceará tem 3 meses, vai fazer, e a minha mãe ainda não foi diagnosticada, mas com tudo que eu percebi e venho percebendo nela ao longo de 1 ano e meio, quando eu vi a minha mãe, eu tive a certeza, ela está com Alzheimer sim. E aí, sabe assim, que a ficha cai em você e você para e diz, gente, está acontecendo comigo. É muito difícil para nós familiar entender e aceitar, mas se nós não assumir o nosso papel de realmente, ela pode até amanhã olhar para mim e não me reconhecer, mas eu jamais vou esquecer quem foi a minha mãe. E aí se colocar do outro lado e dizer, eu estou aqui para cuidar, para acolher e entender que faça o que ela fizer, não é ela que vai estar fazendo. É uma doença que vai estar ali e vai estar apagando, vai estar denegrindo aquela pessoa, acabando literalmente com ela, mas eu estou aqui para cuidar. E para a família é muito difícil. Então, nós cuidadores precisamos ter esse olhar para acolher a família também, direcionar e estar preparando ela para o próximo passo, porque não vai parar por ali. Cada dia vem um novo desafio e nós precisamos estar sempre com essa família também acolhendo, que é muito importante.
Sileuda, quando você fala isso, eu quero contar uma situação, porque parece que não, mas isso é muito, muito, muito importante. É, quando eu cuidei da minha sogra, e aqui em Portugal, e por isso eu pude participar de uma formação de 6 meses para cuidadores informais, para familiares. Eu só pude porque eu mostrei que eu ajudava a cuidar dela. Ela tinha cuidadores e tudo, mas eu já era da área, então eu que fazia toda a rotina dela. Olha, eu tinha um amor por essa senhora, era uma coisa assim muito forte. E aí, engraçado que eram aqueles sentimentos de um familiar que não é o cuidador profissional, de quê? Eu faço melhor, eu sei como tratar dela, eu sei o que ela gosta e o que ela não gosta. É tão engraçado quando você está do outro lado, porque você começa a querer agarrar tudo, igual os familiares que a gente vê mesmo. A gente acha que a gente que sabe fazer a pomada como tem que botar, que a gente que sabe. Enfim, a gente agarra de uma forma, e claro, isso sobrecarrega imenso. Mas por que eu estou falando isso? Porque, e aí ela faleceu, né? Inclusive foi comigo presente, estava com cuidadora, ela engasgou, eu fiz os primeiros socorros, eu consegui para que ela voltasse, mas ela não estabilizou no hospital e veio a óbito. Mas isso na altura que que eu tinha esse relacionamento. Mas aí eu estou falando isso porque hoje eu estou em um domicílio que a filha, por exemplo, o parente próximo é a mesma coisa. É como se ela soubesse, como se ela. E aí, quando você já viveu isso, eu às vezes até rio. Eu falei assim, gente, eu era assim mesmo. Então, o que o cuidador faz? Fica chateado, porque está querendo mandar no trabalho dela, porque ele sabe que ele acha que ele não é profissional, e começa a ficar irritado com aquele familiar. Eu sei que é chato, gente, e eu acho que eu fui essa chata. Mas hoje eu percebo o como é esse sentimento. Sabe? Então, é a gente tentar, não se preocupa, pode deixar que eu vou fazer da melhor forma e tudo. É ter ali um jogo de cintura e também não bater de frente com esse familiar, porque ele está um turbilhão de emoções na cabeça dele. E a demência não bateu na porta, ela saiu entrando. Então, é a gente também perceber dessa importância quando você fala que você esteve do outro lado, como eu também. Então, é realmente uma postura diferente do profissional, totalmente diferente. E o profissional tentar entender essa postura do familiar, né? Claro que não é para ninguém aceitar de respeito aqui, né? Estou aqui dizendo que a gente entender aquelas emoções todas e tentar fazer também da melhor forma com esse familiar. Sim, com certeza. Eu estou sempre à disposição, sabe, Madelon, para ouvir, porque para a gente poder, muitas das vezes, ajudar, nós precisamos que parar um pouquinho e ouvir. Qual é o anseio daquela família? E, na maioria das vezes, ele só tem medo. Ele tem medo de não conseguir cuidar, ele tem medo porque a mãe vai esquecer dele, ele tem medo porque a mãe pode se machucar, ele tem medo porque a mãe vai broncoaspirar, vai pegar infecção e vai falecer, ele tem medo do que a sociedade vai achar do quadro demencial da mãe, ele tem medo do julgamento do outro. Então, às vezes ele tem mais medo por não saber o que fazer do que mesmo estar aberto para você ir direcionando. Eu sempre falo, eu consigo direcionar a família do idoso juntamente com a equipe, não impondo o que eles vão fazer, mas trazendo de forma clara e objetiva como que deve ser feito e o melhor caminho a se seguir. Mas também eu entendo que ali tem uma dor dela chegar na frente da mãe e a mãe olhar para ela e perguntar: quem é você? E aí você vê aquelas lágrimas cair e você fica, e agora? O que é que eu vou fazer? A melhor coisa é acolher também aquela filha, abraçar e fazer ela entender, olha, fica em paz, não é ela que está falando isso, tá? E tem uma doença que está impedindo ela de vislumbrar quem você realmente de fato é. Mas você não sabe quem é ela, então aproveita esse momento. E isso, gente, tem assim um poder impactante, muito mais do que você dizer, eu não falei que não ia dar certo, eu não falei que isso ia acontecer, não age desse jeito, não é assim que faz. Nós não precisamos ser essa julgadora, nós precisamos ser acolhedora. Exatamente. Porque é na acolhida que nós nos colocamos ali no lugar do outro e levamos para aquela dor que a pessoa está sentindo, um antídoto de que ela não está sozinha. E nesse caminho de cuidar do idoso com Alzheimer, é você fazer ele sentir, o outro sentir, e ele não está sozinho nessa, gente.
Não deixa ele sozinho nessa, acolhe, abraça, ampara, estar junto, sempre disposto a ajudar, com uma ação, com uma palavra, com uma acolhida. E isso é que é o diferencial. Então, cuidar do idoso com Alzheimer é um contexto total ali, da residência, dos profissionais e do familiar e de nós cuidadores. Sem dúvida. Aqui, a próxima eu acho que você já respondeu. Qual a maior dificuldade das cuidadoras que lhe procuram para falar sobre suas experiência ao lidar? Esse já respondeu. Aqui, o que você acha que as cuidadoras deveriam ter mais atenção ao lidar com um assistido de Alzheimer em suas fases? Né? Porque vai ter a inicial, a intermediária e a avançada. O que você falaria ali nessa intervenção, nessas fases? Olha, eu falo sempre que a cuidadora tem que ter muito cuidado para não se perder no meio do caminho e não perder o idoso também no meio do caminho. Como é essa perda? Como poderia ser essa perda, Silosa? Por exemplo, na fase inicial ali, gente, o idoso, ele ainda detém de muitas vontades, ele ainda tem poder de decisão, o que ele gosta de comer, o que ele quer vestir, o que ele quer fazer, a terapia que ele quer fazer, o que ele quer assistir, aonde ele quer sentar, o que ele quer calçar. Ele quer ver TV, ele não quer fazer nada naquela hora, quer ficar só no cantinho dele. Ele ainda quer ir na rua, ele não quer ir na rua. Então, nesse momento, nós não podemos forçar. Na realidade, nós nunca podemos forçar. O idoso não é obrigado a nada. O que o idoso precisa ser é convencido a fazer para melhorar a situação X. Então, não perca o idoso, não faça ele perder a confiança em você. Seja um parceiro daquele idoso, desde o iniciozinho ali, em ofertar para ele possibilidades para melhorar a sua higiene, possibilidades para melhorar a sua cognição, possibilidade de desenvolver um jogo, de desenvolver um passeio, de desenvolver uma estimulação cognitiva, sempre ofertando, fazendo perguntas. Não deixa que uma birra ou um não daquele idoso deixe você fechada, chateada, que é porque ele não gosta de você. Não, não se dê essa possibilidade. Seja alguém que está ali pronto para perguntar, ouvir a resposta e colocar em prática. Na fase mais de moderada para avançada, aí nós precisamos ter algumas tomadas de decisões que nós vamos fazer com que esse idoso melhore o seu dia a dia, não da doença. Entenda, gente, nós não temos o poder de melhorar a doença porque não tem cura. O que nós conseguimos melhorar é a sua qualidade de vida no dia a dia. Então, ele já não tem mais o seu relógio biológico que nós fala, que é o quê? Não sabe se é de manhã, se é tarde, se é noite, se é hora de tomar banho, se é hora de se alimentar, não. Nessa hora nós precisamos direcionar com realmente o nosso plano de cuidado ali, tudo bonitinho, o nosso diário certinho, a nossa rotina certinha, mas entendendo que, se em alguma dessas horas nós não conseguir executar, não tem nenhum problema, tá tudo certo. Porque nós não somos máquina e aquele idoso está em constante mudança. Então, nós estar disposto a ir ajustando durante o processo é fundamental. Principalmente tendo o olhar acolhedor. Então, se você está nessa fase aí de querer fazer tudo do seu jeito, cuidadora, para um pouquinho e para e pense. Não, aqui tem um idoso que está em evolução progressiva do Alzheimer e é um dia de cada vez, é uma ação de cada vez. Não é a noite ir para amanhã e amanhã ir para a noite, não. Você precisa direcionar, orientar para que aquelas ações e aquelas atitudes sejam realizadas sem denegrir a imagem do idoso, sem bater de frente, sem você ficar chateado, sem você ficar com raiva. Porque quando nós somos profissionais aptos à mudança e à adequação, nós conseguimos ir até o fim. E não querer ultrapassar, extrapolar ou passar por cima do processo. Cada coisa vai acontecer na sua hora. Vai ter dia que ele não vai dormir e está tudo certo. Você vai querer que ele durma o dia todo, ele não vai dormir à noite. Então, é nós entender, Madelon, independentemente da fase que o Alzheimer se encontra, a ser o profissional que vamos estar ali direcionando, acolhendo e proporcionando qualidade de vida para ele.
E tomando também cuidado, principalmente quem está no início, que a consciência, a falta dela, né, é muito normal, assim, Oscila, vai oscila. oscilando sempre, né? Então a gente também tem o cuidado, porque ele está constrangido naquele momento, ele começa a se recolher porque ele está percebendo que tem alguma coisa estranha, e os amigos começam a rir, começam a falar, tá esquecido, pessoal, não sei o quê. Então ele começa já a perceber que tem alguma coisa diferente e começa a ficar mais preso em casa, aonde vem também a depressão. Então, ter cuidado, até mesmo porque ele não aceita cuidado, porque ele acha que não está acontecendo nada, que as pessoas que estão doidas. Então, às vezes a gente entra como uma empregada, tá? Só para ele achar que não está sendo cuidado. E ali aos poucos, é uma estratégia, e ali aos poucos a cuidadora vai olhando a medicação dele, sugerindo algumas coisas aqui, outra acolá, só para ele pensar, aí finge que está limpando alguma coisa. Então isso já aconteceu aqui, a gente já fez, deu super certo. E depois que ele pegou confiança com a cuidadora, e aí sim, ela ficou como cuidadora e foi auxiliando com adesivos nas portas dos armários da cozinha, para ele olhar e lembrar, para ter mais, né, independência, lembrando onde estão os talheres, onde está o copo, agenda, quando ele recebia a ligação, escrevia quem tinha ligado, para ele se atualizar, para ele se achar, né, quando ele queria saber quem ligou para ele, porque mais tarde ele sabia que ele ia esquecer. Então, algumas estratégias ali acompanhado de uma cuidadora que também vai fazendo esse trabalho, tendo em vista que ele ainda está fazendo ali, tomando banho sozinho, ainda está fazendo a sua comida, e a pessoa só está ali só auxiliando. Então, o início tem que ter muito cuidado, porque a pessoa ainda está, como a gente disse aqui, oscilando, né? Então, eu acho que isso também, o início é muito importante. E como você disse também, no resto das fases. Aí, aqui eu lhe pergunto, quais as técnicas de comunicação eu devo usar com o utente, né, com demência, quando ele está muito agressivo, não querendo comer, por exemplo, além de você, né, como você tem dito aqui também já, do acolhimento, né? Mas tem alguma coisa que você acha que pode ser feito, principalmente quando ele está agressivo? Sempre existe, né, possibilidades. Então, eu sempre oriento o seguinte: quando você adentra na casa do idoso, você precisa fazer um resgate histórico de quem era aquele idoso. Então, olha só, o que era que o idoso gostava de fazer nas suas horas vagas? O que era que ele gostava de fazer fora de casa? Ele gostava de cinema, de mercado, de ir para o shopping? Quais eram as músicas que ele gostava? Ele gostava de comer o quê? As horas dos lanches dele, ele gostava de chá, de fruta. Qual a fruta que ele mais gostava? Você precisa fazer esse resgate histórico para você trazer para aqueles momentos. E aí, nesses momentos da agressividade, da irritabilidade, de não querer comer, de não querer medicação, de não querer tomar banho, isso são situações. Por quê? O idoso, Madelon, eu sempre costumo, o idoso com Alzheimer não fica agressivo do nada. Olha, ele estava aqui, do nada surtou, ficou agressivo. Não. Toda ação tem uma reação. Então, ele vai ficar agressivo, agitado, irritado por alguma causa. Pode ser tantas coisas, mas dentre elas eu vou citar dores, pode ser constipação, pode ser assimilação medicamentosa, pode ser uma noite de sono mal dormida, pode ser que ele queira ir no banheiro fazer um simples xixi e ele não consegue verbalizar, ele não sabe que tem que ser no banheiro. Então, por isso que ele tá aqui e ele começa a gritar, a chorar, a berrar, como se fala, e ficar irritado e agressivo. E é aí que nós precisamos conhecer o idoso que nós estamos assistindo e perceber como que ele vai estar reagindo naquele momento. Nós somos os olhos e a boca daquele idoso em muitas das vezes, principalmente a partir de uma certa fase, quando ele não consegue mais verbalizar o que ele está sentindo e o que ele quer fazer. Então, quando você percebe esses gatilhos que ele começou a ficar entra e sai, senta, levanta, irritado, agressivo, bravo, batendo, xingando, vendo alucinação, algo está acontecendo. E na maioria das vezes é a necessidade de ir no banheiro. Por isso que nós precisamos estar sempre perto e estar sempre ofertando. Vamos no banheiro? Não, eu não vou, acabei de ir, mas sempre dá um jeito de levar ele. Por quê?
essa parte fisiológica é uma das que mais afetam e é uma das que mais tiram o idoso daquele contexto que ele se encontra para uma alucinação, uma irritabilidade, uma agressividade, um empurrão, um tapa, não querer tomar medicação, não querer se alimentar. E a alimentação, eu sempre falo, você já sabe o que ele gostava, o que gosta de comer, então prepara. Nós precisamos ser profissionais que temos a mente que flui a todo momento. Então, uma mesa posta, bem bonita, organizada, com o que ele gosta de comer. Se ele gosta de comer só legumes cozidos, é o que ele gosta. Se ele gosta de comer só carne cozida, é o que ele gosta. Proporciona o que ele gosta. Sempre coisas bem montadas, coloridas, proporcionando leveza, conversando, entrando na vibe dele, dizendo que vai comer com ele. Olha, eu preparei essa comida maravilhosa para nós nos alimentar, porque nós precisamos sair, mas antes vamos nos alimentar, você sempre perto, prestando atenção que o idoso está comendo, como que ele vai comer, se ele está mastigando bem nessas horas. Desculpa, não tem mais, tomar uma aguinha. Nessas horas da alimentação, gente, nós precisamos observar tudo isso. Se ele está com calma. Hoje mesmo eu postei um vídeo da minha mãe. A minha mãe está na fase, Madlone, de comer bem rápido. Eles têm uma certa fase que eles querem comer rápido e ali eles podem causar micro engasgamento, que aí depois vai causar, né, aí broncoaspiração, enfim, tantas outras coisas. Então nós precisamos, na hora da alimentação, totalmente concentrada para aquela alimentação. Deixa na mesa o prato do idoso bem montado, sem muita coisa perto, porque qualquer coisa na mesa vai ser uma dispersão para ele pegar, para ele parar de mastigar. Não se importa se cair migalhas no chão ou na mesa, tem idoso que não gosta. Você precisa fazer ele tirar o olhar daquilo, ele precisa estar concentrado naquela comida. Sempre um tom suave, sem barulho, sem gente entrançando para cima e para baixo, porque tudo o que acontecer naquele ambiente vai ser causa para o idoso parar de comer, para ele não querer mais comer. A medicação, do mesmo jeito, você precisa ter atenção na hora de dar a medicação. Tem idoso que vai cuspir, vai esconder debaixo da língua, vai jogar no chão, e você precisa ter exatamente o olhar para qual medicação isso pode acontecer e você, de novo, pegar a outra medicação e você vai saber a que ele cuspiu. Para isso, nós precisamos estar nessas horas. Medicação e alimentação totalmente voltada para o idoso. Sempre na certeza de que ele vai colocar na boca, ele vai deglutir e vai engolir. E não vai ficar preso ali na sua garganta, ou embaixo da língua, ou que ele vai cuspir, ou que ele vai levantar da mesa irritado e não vai comer. Nós precisamos sim usar essas técnicas do acolhimento, das coisas coloridas e dar o que ele gosta de comer e de tomar ali nesse momento. Não estava subindo aqui para mim. E teve algumas pessoas que fizeram alguns comentários. A Gisele aqui, deixa eu ver, a Jaci, na fase avançada. A Gisele é minha aluna. Magia. Mesmo porque o amigo dele, que eu cuido, também tem, mas não está igual a ele. Aí está a Danile, linda, que ela deve... Jaci, ela deve estar na fase moderada. Ela respondeu a Jaci, a Danile, querida. E aí aqui, que mais? É que ela esquece até que comeu, é incrível. E aí a Danile respondeu, não estava subindo. E aí aqui a Danile também, você pesquisou como era o estilo de vida dela, histórico, comorbidade pré-existentes. Está respondendo aqui, parabéns, Mar de Saudade, obrigada Soninha, foi comissária junto comigo, linda. Que mais aqui? Vamos lá, verdade mesmo. Aí a Jaci também está falando que cuido de uma senhora com Alzheimer, quando ouço quem ela foi e olho para ela, agora não dá para acreditar, nossa doença paga a pessoa totalmente. Exatamente. Paga, a rede de apoio é fundamental, a Dani está aqui respondendo junto com a equipe. O SUS, né, no Brasil, precisa fornecer esse suporte a partir do ano que vem, que é ótimo, isso mesmo. Ter consciência de como a doença fala é fundamental, a Danile. E aqui o Moisés também está participando, Gisele, colaboradora, cuidadora Suna, nosso querido André também. É uma doença muito triste. Espera aí.
Aí aqui o André, eu tenho um tio com Alzheimer em estado terminal, muito triste. Paliativo já. É, Ó, aí a Danile, terminal coloca paliativo. cuidar não é para todo mundo. Todo mundo pode querer, mas nem todos vão avançar. A profundidade do cuidar e tocar o universo alheio. Isso é verdade, Danile, também concordo. E quando as pessoas, não estou aqui julgando, quer fazer o trabalho como um extra, né? Ela está no direito dela, é muito complicado. Primeiro que ela não se prepara para aquilo, ela não estuda, ela apenas quer um extra. E aí vai ser terrível, principalmente para ela, porque ela não vai saber lidar ali fecha a janela, abre a janela, fecha a janela, quero ir lá para fora, quero, né, situações que vão começar a mexer ali com o emocional dela. Se ela não tiver técnica para lidar com isso, vai ser realmente perturbador. Então, isso às vezes é bem complicado. Eu sempre Vitor, falo, querido. eu sempre falo para os cuidadores, para os familiares, que Alzheimer não é lugar de fazer extra e nem bate e volta. Não dá. Exatamente. Para cuidar de idosos com Alzheimer, não dá para fazer isso. Para fazer freelance, bate e volta ou extra, qualquer um outro idoso, menos com Alzheimer, porque não dá certo, só vai piorar a situação, vai piorar o quadro e vai ficar insustentável. Olá, Andréia, querida. Obrigada por você estar aqui, meu amor. Então, a gente já tá quase terminando, mas aqui, quando a gente fala sobre a rotina, eu ia te perguntar como preparar uma rotina, né? A gente vai ter que realmente conhecer o histórico dele, como a gente falou aqui, saber como que a gente pode colocar na rotina aquilo que ele fazia lá atrás, né? É muito importante o histórico. Eu não vou trazer música ou terapia para uma pessoa que não gosta de música. Então, eu tenho que ter ali um cuidado para saber exatamente o histórico dele e lidar com ele da melhor forma nessa rotina, utilizando realmente a bagagem que ele já tem, né, Cileuda? Então, Exatamente. eu vou... Eu primo por uma rotina, sabe, Madelon, no Uhum. seguinte, porque assim, é bom nós cuidadores sim ter uma rotina, só que a rotina não deve ser só do meu atendimento, deve ser uma rotina para a vida do idoso. Então deve ser feita em consonância com o outro cuidador, com o outro profissional, com a família, com a equipe que vai atender. Até mesmo porque eu sempre oriento as alunas e na minha especialização eu sempre falo, eu preferencialmente, tá? Eu preferencialmente coloco o banho dos meus idosos com Alzheimer na parte da manhã, porque eu parto do pressuposto de que, olha só, não teve ainda o estresse do dia a dia. Gente, o dia a dia para o idoso é um estresse Eu atrás do outro, também principalmente prefiro. a depender. Se ele morar numa residência com o filho, com a neta, com o genro, com o cachorro, com o gato, periquito, papagaio, quando é ali depois de umas 2 horas da tarde, você não consegue fazer mais quase nada, porque o próprio contexto já deixou ele bem mesmo irritado, agressivo. Então, na parte da manhã, ele levantou, ainda não teve esse estresse de campainha, de carro, de buzina, de telefone, de pessoas falando. Então, tende-se a ser mais tranquilo. É por isso que as atividades mais difíceis de execução busquem fazer na parte da manhã, que é a parte mais calma para todo mundo. E aí essa rotina vai ser muito importante. A rotina é importante para você fazer uma higiene do sono, por exemplo. A cuidadora da manhã não vai deixar ele o dia inteiro dormindo, porque senão à noite vai piorar tudo. E aí, rotina do sono é tudo, é a alimentação, é a sua parte fisiológica, é o seu descanso, é o seu sono, a alimentação, é descanso, é barulho. Então, quando você tem uma rotina realmente que funciona, pode no outro dia não dar certo, certas coisas? Pode, mas se você tem uma rotina pré-determinada, é melhor para você conseguir executar e, eu sempre falo, proporcionar qualidade de vida, tá? Quando você proporciona qualidade de vida, as coisas fluem com mais leveza. E isso, nós cuidadoras ficamos felizes e E é realizadas. importante a rotina, né? Seja com demência ou sem demência, é fundamental o utente ter uma rotina para ele saber o que esperar, dar menos ansiedade. A gente vai falando o que a gente vai fazer, isso é importante, a comunicação. Na minha opinião, e eu falo isso na minha formação, que a comunicação tem que ser até mesmo com um acamado que ele acha que não está respondendo a ele.
pode estar ali caladinho, não tem mal. Eu vou sempre dizendo o que eu vou fazer, como se ele estivesse me respondendo, dando bom dia, falando como tá o tempo, como foi alguma coisa. Se Exatamente, apresentando, né? sem dúvida, né? Quando vai fazer a higiene, vai trocar a fralda, pede permissão para trocar, mesmo que ele não responda nada, você vai, para ele saber o que você vai fazer. Não adianta você. Isso acontece muito em um hospital. Eu não estou aqui para reclamar de enfermeiros, porque eles são também, em qualquer lugar do mundo, eu acho também, extremamente sobrecarregados, né? Mas ali é uma linguagem, muitas vezes, muito mais rápida. Não tem muito eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu estou falando isso porque eu tenho muitos utentes que saem de hospital e tenho muita. Como eles têm cuidadores em casa, é uma diferença muito grande, porque não tem como ter um foco só neles, né? Então é uma coisa tudo muito rápida, é tudo muito. Enfim, né? Então, Mas, pode falar. mas é isso mesmo, sabe, Madelon? Olha, é tão difícil o nosso cuidado no idoso com Alzheimer, até mesmo nesse ambiente hospitalar que você fala. Por quê? Não existe hoje profissionais nem serviços que realmente esteja apto a atender, a internar dois idosos. Um tem 90 anos, lúcido, outro tem 80 anos com Alzheimer. Eles vão querer tratar os dois iguais, que não podem ser tratados iguais. Então, por exemplo, ele vai chegar para fazer um procedimento invasivo, seja uma punção, seja um exame, ele vai querer agir nos dois do mesmo jeito e não vai dar certo. Então, os profissionais dos serviços de saúde e qualquer um outro não estão aptos para atender aquele idoso que tem Alzheimer. Porque ali não é só chegar e fazer o procedimento, ali precisa de um contexto antes, durante e depois, acolhedor, humanizado, entendendo que ali tem processos que ele pode não conseguir. E se ele tiver esse olhar diferenciado de que realmente sabe o que está fazendo, vai conversando, entrando na vibe daquele idoso, proporcionando para ele aonde ele quiser ir, com conversas, aceitação, com achar que está tudo certo, dizer para ele que está tudo certo, está tudo bem, ele não vai conseguir realizar aquele procedimento que ele proporcionou igual para os dois. E eu vejo muito isso, a dificuldade de ter um idoso com Alzheimer interno, é assim, ensandecente. Eu tenho alunas enfermeiras, tá? E me dizem que não deu na formação deles a metade do que eles aprendem na minha formação. Mas eu falo, tá certo. Vocês não estão sendo preparados para trabalhar em domicílio, e sim no hospital. Então, por isso que eu sempre falo, quando a enfermeira quer ser cuidadora dentro de um domicílio, ela tem que fazer um trabalho de formação específica para ela saber lidar com pessoas com demência, principalmente. Saber lidar mesmo com os familiares ali em volta. Não é uma formação igual de enfermagem, tá? Não estou aqui diminuindo, mas é cada um no seu quadrado. Como eu também não vou tratar de uma escara se eu não estiver sendo orientada por uma enfermeira. Entende? Ou colocar uma sonda. Ah, mas eu aprendi. Tudo bem, você aprendeu, você foi orientado, você está capacitado para fazer. Aqui em Portugal você não pode. Tem que ser orientado ou por uma enfermeira ou a enfermeira está fazendo. Se você for enfermeira no Brasil, legal. Mas não é reconhecido aqui, você não é enfermeira aqui. Então, tem que ter esse cuidado para a gente não achar que a cuidadora é enfermeira, a enfermeira é cuidadora. Pode até ser, mas tem que ter as suas especializações, né? Aqui, fala sobre agressividade de novo, Jaci, você vai ter sempre essas complicações no domicílio, que ela está dizendo que ela não consegue levar ele ao banho, essas coisas, e até as técnicas que ela usa nem sempre dão certo. Então é isso aí. Vai ter momento que vai dar certo e vai ter momento que não vai dar certo, entende? Então, dependendo da demência que tiver, sendo avançada, a maior dificuldade vai ter e menos banho também ele vai tomar. Então, você vai fazer aquilo que você consegue, né? Porque as técnicas você já tem e você vai utilizar. Agora, nem sempre você vai conseguir e tudo bem. E eu costumo falar sempre para minhas alunas o seguinte, olha só, são duas ações, ministrar a medicação e o banho. Se nós não medicar a medicação, vai trazer consequência para a saúde do idoso. Se nós deixar um banho sem dar, não vai trazer nenhuma consequência. Então, entender essa diferença, entender que se 1 ou 2 dias, 2 vezes na semana, você não conseguir fazer o banho, tá tudo certo. Se tiver evacuação, você vai precisar banhar ele, nem que seja de roupa e tudo. Agora, não teve, gente.
não, o banho é cultura nossa brasileira, tá? Então, assim, não é um banho ou a falta de um banho que vai piorar ou melhorar a situação de saúde daquele idoso. Nós vamos usar as técnicas certas, sim, que nós estudamos para isso, que nós sabemos colocar em prática, mas vai ter dia que nós não vamos conseguir e tá tudo certo. Mas a família precisa estar em consonância conosco, entender que naquele dia não foi possível, para não vir culpar você quando você se posiciona de forma profissional. A família entendendo que você está fazendo o seu possível e que naquele dia tudo bem, você não conseguiu dar banho também, está tudo certo. Só que precisa tudo ser muito bem conversado e pontuado para todos que estão ali naquele Importante atendimento. você fazer o seu diário, né? Para todos que estão em volta perceber ali no diário o que foi feito durante o dia com aquele idoso. Se um parente está a trabalhar, um filho, quando ele chegar, ele pode ir lá ler, saber o que a Cileuda fez com aquele parente dele durante o dia. E aí ele vai ver, pô, teve dificuldade do banho, não teve banho. E ele vai estar sempre sabendo o que está acontecendo, né? Essa comunicação é muito boa e o diário do idoso tá aí para isso, para a gente estar anotando e falando, escrevendo aquilo que a gente tem feito. Já para enganjar nisso que você está falando e para a gente terminar, qual a importância do autocuidado e dia de folga que as cuidadoras que trabalham com os idosos com ou sem demência deve ter? Importantíssimo, tá? Eu sempre falo, sempre primo, sempre oriento, estou sempre batendo na tecla, cuidadoras, se cuidem. Nós precisamos nos cuidar para nós cuidar do outro. Nós precisamos estar bem para tocar na vida do outro. Nós precisamos estar bem para cuidar para que o outro fique bem. Então, não se sobrecarreguem. Eu costumo falar, o que é do atendimento fica no atendimento, o que é a sua vida fica na sua vida. Não mistura os dois, não junta os dois. Aprenda a delegar no seu trabalho, quais são suas atribuições no seu trabalho, até onde você consegue ir. Aprenda a dizer não com sabedoria, não der não para satisfazer o anseio do outro, do colega, do familiar, não. Quando você sentir que você vai dar não porque vai ser bom para você, que você não vai se sobrecarregar, dá um não explicando por que é que você está dando não. Não traga para a sua vida o problema do outro cuidador. Não traga para a sua vida o problema daquele familiar. O que é do familiar fica lá no atendimento, é do familiar. A vida dele não é sua, o problema dele não é seu, ele não é sua família. Tira um dia para você ir passear, bater perna ao ar livre, curtir a vida, curtir a família, se mimar, comprar uma bolsa que você quer ir no shopping, comer fora, ir na praia. Você pode, você merece, você é digna, você trabalha. Se cuida, cuida da sua aparência, da sua autoestima, tira um dia para ir no salão, arrumar seu cabelo, arrumar suas unhas, ficar de boa em casa, deitado com a perna para cima. Você pode. Não fique perto de pessoas que sugam sua energia, que fica te cobrando, dizendo que você precisa fazer isso ou aquilo outro. Não, seja dono das suas faculdades, das suas decisões, se cuidem. Cuidem da sua aparência, da sua alimentação, façam uma atividade física, beba bastante água e cuide principalmente do seu espírito. Eu até ia fazer uma live anteontem com a colega Márcia, mas eu estava tão mal que eu tive que cancelar. Por quê? Não importa qual é a sua crença, no que é que você acredita. Você acredita em um Deus, no Senhor Jesus, numa energia maior? Cuide do seu espírito, porque você precisa estar bem. Se nós não estiver bem, nós não vamos conseguir impactar a vida do outro, transformar a vida do outro, cuidar da vida do outro com leveza. E aí nós vamos adoecer. Quando nós adoecer, quem vai cuidar de nós, né? Então, eu sempre falo, cuide-se de todas as suas áreas. Emocional, física, mental, financeira. Gente, tenham um zelo com a vida financeira de vocês. Trabalhem hoje pensando no amanhã. Comecem a poupar, economizar, fazer um plano para vocês estarem. E cuidador de idosos, eu já estou com 30 anos, mas eu já estou na hora de parar. Ainda não estou conseguindo parar, mas a gente tem prazo de validade, sim, porque nós vamos, querendo ou não, gente, nós vamos absorvendo o sofrimento do outro, a dor do outro, o cuidar do outro, o outro não conseguir. Isso vai entrando sem a gente nem perceber e acaba que a gente também fica adoecido. Então, vamos pensar todas as áreas, sabe? Nós somos um corpo harmonioso, que tudo precisa estar bem para fluir tudo bem também.
Olha, eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Eu também sou muito a favor. Já tive nesse lugar de não cuidar tanto de mim, fazer muitos noturnos, depois do noturno ir para uma higiene, depois da higiene, enfim. E a conta chega, né? E é onde o médico falou para mim que eu tinha que fazer atividade física para fortalecer as minhas costas, para fortalecer as minhas pernas, o meu abdômen, porque eu fazia muita transferência, fazia várias situações que eu sentia muito. Então, eu vou dizer sempre que a atividade física é fundamental para o cuidador, para ele ter realmente mobilidade, saber o que está ali na hora de fazer uma transferência, ter cuidado com ele mesmo, principalmente porque na hora que ele estiver fazendo a transferência, a forma que ele estiver posicionada no corpo dele vai fazer bem tanto para ele como para o utente, né? Que não vai estar ali com nenhum risco também de cair ou porque não está aguentar, ou que, né? Estou dizendo pessoas com peso que a gente pode vir a carregar, porque aqui a gente tem também aquelas gruas que levantam, né, o utente, então aqui também é muito utilizado. Mas dentro daquilo que é possível, a gente está preparado para fazer. E a atividade física, a parte espiritual é importantíssima para mim, é fundamental também, né? Porque é o que também nos fortalece para a gente continuar. Né? E como eu costumo dizer, aqui não é um parque de diversão, e sim um colégio. Então vamos aprender da melhor forma e vamos utilizar esse planeta aqui da melhor forma, não só conosco, para com o outro, mas a gente tem que estar bem para a gente conseguir também passar a melhor situação para o outro, né? Se a gente não estiver bem, esquece. Isso Cileuda, eu aí. queria que você finalizasse falando alguma coisa que você queira, ou sobre a sua formação, seja o que for, mas para a gente já estar finalizando. É isso mesmo, gente. Vamos precisar finalizar aqui, porque agora eu vou para o meu compromisso. Mas olha só, eu sempre falo, eu estou disponível para vocês, cuidadoras. Qual é a sua dúvida? Qual é o seu anseio? A sua dificuldade em cuidar? Independentemente de seja com Alzheimer ou não, eu estou aqui para ajudar vocês. Me chama no direct. Vem se especializar comigo, gente. A minha especialização, eu tratei de colocar lá uma ordem cronológica. Desde os primeiros sintomas ali, quando começa a aparecer, até a finitude. Então, não está tudo junto e misturado. Eu te ensino com simulações reais do dia a dia, o que nós vamos fazer, como que nós vamos intervir. Você tem acesso durante um ano à plataforma, tem um certificado. Uma vez no mês nós temos um encontro pelo Zoom. E eu estou sempre disponível, gente. Manda mensagem para mim. Eu não consegui me responder naquela hora porque eu estou em atendimento, mas sempre que eu consigo, eu estou aqui respondendo vocês. E venham cuidar, venham se especializar, venham estudar, porque o mundo está envelhecendo e cada dia mais precisa da mão de obra qualificada. Tem famílias em desespero sem saber o que fazer porque não tem cuidadores aptos, qualificados para ajudar eles nesse processo. Se posicione, estude sobre posicionamento profissional, sobre liderança, para vocês crescerem nesse mercado, sim, porque é um mercado promissor aí, ainda vai vir muitos idosos e a mão de obra, tem muitos, mas qualificada, pouquíssimos. Então, muito obrigada por tudo, um beijo no coração de vocês, Madelon, muito obrigada pela Obrigada oportunidade. eu por ter aceitado. Estamos juntos, tá? Que Deus abençoe grandemente. Obrigada, meu amor. Obrigada por todos que também entraram aqui na live. Kelly também, que eu não falei. Muito obrigada. Um beijinho para vocês. Fiquem bem. E, Cileuda, muito obrigada mais uma vez, tá bom, minha querida? Um beijo, beijo, beijo grande para todos vocês. Beijo, até. Tchau.